Oi pessoal, eu estou fazendo esse vídeo, começando agora um canal, um pequeno canal, vamos nos divertir, né? Eu vejo muita gente fazendo comentários aí no Brasil, no mundo todo, vejo cada furada, cada cara perdido, né? Aquele dia que foi anunciado a pré-candidatura do Flávio Bolsonaro, era gente perdida para tudo quanto é lugar, dentro das emissoras principalmente, e muitos da esquerda atirando para todo lado. Bom, a direita tem que se colocar diante da posição de uma jogada de mestre. Eu vou dividir a minha conversa rapidinho aqui com vocês em 3 pontos. Primeiro, a jogada de mestre, do mestre Bolsonaro. Ele viu que tudo o que estavam fazendo era para proibir ele, de alguma forma, ele ir para qualquer lugar. Se fosse para se candidatar, estava proibido. Se fosse para sair da cadeia, estava proibido. Se fosse para andar sem tornozeleira, estava proibido. Então, ele viu o beco quase um checkmate para ele. Mas ele, de repente, ele viu uma jogada excelente e ele disse para Flávio Bolsonaro: vamos, moleque, é a tua vez. Realmente foi uma jogada de mestre, um checkmate na esquerda, um checkmate numa parte do centrão que não crê nisso aí. E a primeira coisa que a gente viu foi que essa seria uma jogada excepcional. Realmente a gente tem que tirar o chapéu muitas vezes para os pensamentos rápidos do Bolsonaro. Como as respostas, né? A faca tramontina, né? Como diz. Bom, e o segundo ponto é dizer que Flávio não é Jair, mas é Bolsonaro, tá bom? Ele tem toda a forma feita, né, pelo Bolsonaro, segue o seu caminho há 22 anos como político, senador atualmente, não é um menino, como muitos acham por aí. Quando eu perguntei a alguém muito influente na política o que eles achavam dos filhos do Bolsonaro para presidente, candidatura a presidente, ele disse assim: não, isso é um menino, é uma criança. Não é, tá preparadíssimo. É um dos homens mais bem preparados atualmente no Brasil, que nós podemos depositar nossa confiança. Não, claro, completamente que a nossa confiança está depositada em Deus, o maior de todos. Mas Flávio é Bolsonaro. Então, o que acontece? Ao ataque, todos nós que acreditamos nessa empreitada, que queremos tirar o Brasil do buraco, queremos tirar o Brasil das garras do PT, precisamos acreditar nessa candidatura, embora ela possa ser, digamos assim, temporal, tá? Se de repente algo acontecer mais adiante, pode ser até que o Bolsonaro seja candidato, realmente o candidato. Quem sabe o Flávio não seja mesmo o vice? Creio assim. Então, o que nós precisamos dizer sobre Flávio? É que ele deve seguir com firmeza, né? E não vacilar. Tá? Tudo que ele disser não pode vacilar, é preto no branco, tá? Para que o povo creia realmente naquilo que ele quer fazer. E outra coisa, comece, você vai conversar a ser você, né? Não é ser o Jair, mas ser você um Bolsonaro. Essa característica de ser você mesmo, ela vem com o tempo. Por enquanto você está encarnando o personagem do seu pai, mas daqui a pouco você vai pegar, né? Não precisa se apressar, você vai ser você mesmo. E pode preparar a tinta, porque os cabelos brancos vêm aí, viu? Ser presidente não é fácil. E o terceiro ponto, para encerrarmos nossa pequena conversa aqui, eu vi uma segunda jogada, no segundo mestre, é a jogada de Trump. Que jogada excepcional. Quando todo mundo viu derrota, eu vi vitória. Quando todo mundo recuou, eu acelerei. Por quê? O que eu vi? Trump primeiro, antes ele jogou a Magnitsky na família do Moraes. Depois que ele jogou a Magnitsky, né, ele começou a taxar o Brasil. E o Brasil começou a sentir, o governo começou a sentir, ele começou a enfraquecer o governo. Para que o Trump fez isso? Se a Magnitsky poderia ser revogada, se as taxas podiam ser revogadas, tá? Então, creio eu que ele criou
uma situação de barganha e de troca com o Moraes. Porque ele viu que quem está presidindo o Brasil é o Moraes. Então ele precisava exatamente atacar no Moraes. Se tivesse feito isso com o Lula, nada teria adiantado. Mas com o Moraes adiantou. Então ele houve uma troca, uma partilha aí, digamos assim, uma partilha de bens. Nós não sabemos até onde está essa troca, mas sabemos que ela vai funcionar. Ela já começou a funcionar. Se não vier a anistia, vem a dosimetria. A dosimetria nós já ganhamos muito com a dosimetria. Nós tiramos aquele nosso povo injustamente preso, nós vamos tirá-los da cadeia. Quem sabe possa até passar o Natal ou o Ano Novo em casa, né? E também, por correspondência, o Bolsonaro vem aí, né? Que ele seja há 2 anos, daqui a 2 anos ele não vai ficar preso em cadeia onde ele está hoje. Ele provavelmente vai para casa domiciliar, tá? Provavelmente não fique nem com tornozeleira, porque quem está nessa posição aí. Então, o Trump realmente prometeu o que disse para nós. Ele disse: soltem o Bolsonaro, tirem o Bolsonaro, né, da cadeia. E ele nos ajudou muito, porque se não fosse a Magnitsky, se não fosse as taxações do Brasil, que agora vão sair todas. Saiu a Magnitsky, vai sair as taxações, vai entrar a lei da anistia. Agora, uma coisa é certa: cumprir ou não cumprir, né? Cumprir ou não cumprir, isso aí é com Alexandre de Moraes e Lula, tá? Agora, não cumpram, tá bom? Eu já vi muita gente descumprindo acordos com os Estados Unidos, tá? E já vi o que aconteceu com muitos acordos descumpridos, tá bom? Então, um aviso à esquerda: cumpram o que foi acordado. Por baixo dos panos nós não sabemos tudo, mas sabemos que o Brasil, se é de entregar para a China terras raras, se é para entregar o seu ouro, a sua prata, os seus metais preciosos, diamantes, que nós somos muito ricos nisso e tudo mais, nióbio, que o Bolsonaro tanto falava, as terras raras podem conter tudo isso. Entregamos para os Estados Unidos. Eles ganharam? Claro que ganharam. Afinal de contas, eles fizeram um grande trabalho para nós temos que pagar esse trabalho, tá bom? Se é muito caro o preço, beleza, mas vale a pena por aquelas pessoas que estão aprisionadas há 3 anos em cadeia, ou em casa, ou com tornozeleira, sofrendo coisas que jamais voltarão a ser as mesmas pessoas, os mesmos guerreiros, os mesmos soldados ao qual foram à guerra naquela praça, naqueles dias que ficaram ali. Ok? Deus abençoe a todos. Fernando Ramos, de Teresina, Piauí.